Estamos aqui mais uma vez para compartilhar informações, compartilhar conhecimento. Dessa vez nós vamos falar sobre carga mental. Olá, Nani, Manuela, Renata, sejam todas bem-vindas. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Nani ou Ana, Renata, alguém pode me dizer aí se está me ouvindo bem? Vocês são... Opa, ótimo, Manuela, obrigado pelo retorno. Obrigado, Renata. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre carga mental nesse mês de agenda equilibrada. Eu ainda estou tendo alguma dificuldade de me acostumar aqui com esses fones, mas vai dar certo. Marcelo, seja bem-vindo. Eveline. Pois é, esse mês, pessoal, a gente está trabalhando em cima de uma agenda equilibrada. Eu tenho sempre dito para vocês que é importante a gente performar como profissional, seja como gestor, seja como técnico, seja como executivo, empresário, mas a gente não pode esquecer a qualidade de vida. A gente não pode esquecer que a gente tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para cuidar do corpo. E foi assim que a Raíssa veio aqui na segunda-feira, o deputado Evandro Leitão veio falar sobre a agenda equilibrada dele, mostrou como a agenda realmente é equilibrada. Hoje a gente tem a Camila Moura, que é uma psicóloga muito conceituada e que aceitou o convite de vir conversar com a gente aqui sobre carga mental. Marcos Coelho, seja bem-vindo. Então, hoje vai ser uma conversa bem voltada para essa coisa mais da emoção, né, mais da mente, porque a gente quer ter cuidado com o corpo, cuidado com a mente, cuidado com a espiritualidade, que amanhã a Maria Fiuza vai estar aqui com a gente. E por fim a gente vai também ouvir um pouco de bons hábitos, especificamente o hábito da leitura. Seja bem-vinda lá, Lara Picanço. Muita gente boa chegando aí. Vamos aguardar um pouco a Camila. A gente está aqui antes das 20 horas. Eu sempre entro para receber vocês. Eu estava inclusive assistindo um jornal agora há pouco tempo e tinha um profissional falando exatamente sobre esse momento, né, que a carga mental, os problemas de saúde mental têm chegado mais perto da gente, principalmente por causa da pandemia, entre outras coisas por causa do isolamento, mas também porque a gente perdeu muita gente nessa caminhada, nessa pandemia. E Ana Lúcia, seja bem-vinda. E vamos buscar cada vez mais equilibrar a nossa agenda. Eu acho que vocês que têm me acompanhado sempre aqui já estão um pouco mais preocupados com isso. Lara, realmente é um tema bastante relevante. Vocês já devem estar pensando um pouco mais, aqueles que não pensavam tanto nisso, já começam a pensar que mesmo buscando uma grande performance como profissional, não pode esquecer de cuidar de coisas que mais tarde pode ser muito mais difícil de serem resolvidas. Rita, Osman, Denise, Juliana, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Maria Amélia Carneiro, Nelly Araújo. Hoje a gente está trazendo a Camila Moura. Vocês puderem depois fazer as perguntas aqui no local adequado, eu vou tentar fazer a pergunta. Chegou muita pergunta esses dias agora e eu tentei consolidar aqui em algumas e vou tentar fazer mais algumas que chegarem. Seja bem-vindo, Pedro. Vai ser uma noite agradabilíssima. Oi, Camila, seja Olá, boa bem-vinda. noite.
Que prazer ter você aqui. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui. Tenho certeza que nosso papo vai ser muito bom, que possa agregar para todo mundo que está aqui nos assistindo. Coisa boa. Eu tenho um hábito aqui de conversar pontualmente. Até para prestigiar, nós já estamos com 38 pessoas, já todos lhe aguardando. Com certeza vai lhe ouvir. Todos sabem que você tem muito conteúdo, é uma pessoa que tem compartilhado bastante o seu conhecimento nas redes sociais. E primeiro te agradecer pela confiança e pela gentileza de estar aqui comigo. Eu queria começar passando para você dar os cumprimentos aí para as pessoas que estão chegando. Fique à vontade. Ok, boa noite, Luiz Eduardo, todo mundo que está aqui prestigiando. Fico muito feliz de estar aqui. Eu sempre acho extremamente válido esses momentos de troca, momentos de agregar. A gente vê rede social, às vezes, com tanta informação solta, o entretenimento ele faz parte da vida. Mas esse momento de parar para pensar sobre a vida, eu acho muito bacana. Então, eu fico feliz pela sua iniciativa e fico muito honrada pelo convite. Muito obrigada, né? Vai ser maravilhoso, é uma honra estar aqui contigo. Que bom. Pessoal, Maria Camila Moura é doutoranda em saúde pública na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, psicóloga clínica, mestre em psicologia social, mediadora do Clube de Leitura Anormal e atualmente cursa sua quinta pós-graduação em filosofia. Camila, seja bem-vinda. E a primeira pergunta que eu sempre faço é que você possa se apresentar aí a Camila pela Camila e principalmente falar um pouco da sua caminhada até chegar a ser essa psicóloga aí já tão conceituada aqui para todos nós. Muito obrigada. A minha trajetória, como a de muitas pessoas, começa com um processo de dúvida. Dúvida lá atrás, o que é que eu faço no vestibular, né? Dúvida lá atrás, é isso mesmo, não é? E aí fui, às vezes a pessoa acha que para ela ser bem-sucedida em uma área, ela vai ter que ter aquela certeza psicológica, eu sempre sonhei com isso. Não, a vida vai moldando também, a existência vai dando terreno para a gente, né, atualizar nossas escolhas. E aí na faculdade, fiz faculdade na Federal, gostava de uma linha específica, que era psicanálise, estudei muito, fui morar fora para poder, né, ler o autor que eu gostava, que era o Lacan. E me dediquei o máximo que eu podia a essa linha. E depois de uns anos já formada, migrei para uma outra área na psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? Papo para outro dia, outra história. E fui sempre assim, me permitindo, né? É isso, desde a entrada do curso, é esse curso mesmo? É essa linha mesmo? E me permitindo conhecer outras questões dentro da psicologia, o que acabou realmente aumentando muito o repertório, né? E hoje, com muito orgulho, eu posso contribuir na formação de outros psicólogos. A gente também tem um curso de imersão para psicólogos. Então, mas foi muita trajetória, respeitando o caminho, vendo se fazia sentido para mim naquele momento ou não, que às vezes faz sentido para a gente aos 20, não faz aos 30, não faz aos 40, né? Me permitindo mudar também. Coisa boa. Camila, eu tenho seguido uma linha com meus clientes e aqui com as pessoas do Instagram, que a gente precisa performar como profissional, a gente precisa dar resultado, a gente precisa dar resposta para aquilo que a gente foi contratado. É bom a gente ser conceituado como um bom profissional, mas a gente não deve esquecer a nossa qualidade de vida. Por isso eu tenho falado na agenda equilibrada, de você ter tempo para o trabalho, mas ter tempo para cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da sua espiritualidade, do seu lazer, da sua família. O que você acha dessa minha afirmação? E pode fazer as correções que você achar necessário, que eu acolherei. Não, vamos lá, faz super sentido. Muitas pessoas, infelizmente, elas pararam um pouco no tempo em uma questão muito cartesiana, mente e corpo, como se fossem coisas muito separadas, vida pessoal e vida do trabalho, como se a gente pudesse, em algum momento na nossa existência, separar completamente essas duas esferas, como se a gente pudesse separar corpo e mente. Não dá. Eu sempre bato muito na tecla, sabe, Luiz Eduardo, que nós somos seres biopsicossociais. Nosso corpo biológico, né, influencia o nosso corpo psíquico, a nossa mente, as nossas emoções, e influencia também, né, o nosso corpo social, as nossas relações, como a gente lida com o outro. Tanto que se eu, de repente, o exemplo que eu sempre dou, se de repente eu brigo com uma pessoa, sei lá, brigo com o marido, meu corpo social está abalado, aquilo ali vai afetar meu corpo psíquico, minhas emoções, e a minha imunidade pode baixar. Do mesmo jeito, quando eu estou com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, é o meu fisiológico que está alterado. Mas isso vai alterar meu humor, minhas emoções,
e vai respingar em quem convive comigo, no meu social. Então, como nós somos seres biopsicossociais, falar em uma agenda equilibrada, falar em uma manutenção de uma boa saúde, um bom trabalho, tentando conciliar todas as esferas da vida, isso é maravilhoso, é o que todos deveríamos fazer, mas a gente fica naquela corpo e mente, vida e trabalho como se pudesse e não pode. Até a gente fala corpo e mente por um problema de linguagem, porque somos... É tudo a mesma coisa, na verdade. Muito bom. Camila, antes da gente entrar na carga mental, eu queria fazer uma pergunta, veio de um cliente, mas assim, existia um tabu de procurar um psicólogo ou a psicóloga, principalmente por parte dos homens. Parece que isso está mudando um pouco. O que você tem para falar sobre isso? Existe ainda esse tabu? Os homens ainda têm essa dificuldade? Ok, vou fazer duas pontuações, uma geral e a gente vai para o gênero, Luiz Eduardo. Assim, geral, já vamos pensar. Claro, melhoramos muito enquanto sociedade, nessa pandemia ficou evidente a importância do cuidado com a saúde mental, mas eu nunca vi no Instagram, por exemplo, hashtag partiu terapia. Porém, procura um bom psicólogo para ver se você acha uma vaga, não encontra. Tenta marcar uma consulta com um bom psiquiatra de urgência, não encontra. Então, os nossos consultórios estão lotados, as filas de espera extensas, mas ninguém fala ainda, assim, não é ninguém, né? Mas muitas pessoas não falam abertamente, né, que fazem terapia. E aí, quando a gente chega nesse recorte de gênero, né, do homem, as coisas podem sim ficar ainda mais obscuras. Muitos homens fazem sim terapia, mas não falam tão abertamente. Até uma questão estrutural, né, de criação, foram, em sua maioria, criados para uma virilidade muito grande, que mostra vulnerabilidade, pode não ser bem visto por alguns grupos sociais, mas a busca por terapia de homens, ela é enorme, sim. Muitos homens fazem. E tem uma observação que eu sempre gosto de pontuar. As pessoas falam assim, as mulheres são mais as mulheres têm mais depressão que os homens. Isso é um dado estatístico. Porém, existe um outro dado estatístico que é muito interessante. Os homens se matam mais que as mulheres. Como é que fica isso na balança? Por que as mulheres têm mais depressão e os homens se matam mais? Porque elas se tratam mais. Então, como elas buscam ajuda adequada, elas têm acesso a um tratamento, a psicóloga, a psiquiatra, e passam essa fase, que às vezes as pessoas atravessam aí seus males, né? E muitos homens, eles migram de um bem-estar para um mal-estar, não fazem a transição para um tratamento adequado, e realmente, às vezes, vão para um abuso de substâncias, enfim, né? Não conseguem lidar e, infelizmente, podem ter um final trágico. Mas isso, hoje em dia, os homens, que bom que já estão buscando bastante ajuda. Coisa boa. Então, assim, fala para nós, então, o que é essa carga mental e onde é que ela se enquadra, assim, no ponto de vista do cuidado com a mente. Fala um pouco para a gente sobre isso. Ok, vamos lá. Eu gosto muito de explicar a carga mental, fazendo primeiro uma analogia em relação ao mundo do trabalho mesmo ali, das fábricas, né? Sem querer hierarquizar nenhum tipo de trabalho, mas eu acho que é claro para todo mundo que existe uma diferença daquele trabalhador chão de fábrica, né? E daquela pessoa do gestor, tanto que tem vários trabalhadores chão de fábrica ali, e normalmente vai ter dois, ou poucos, normalmente vamos pensar uma fábricazinha pequena, um gestor. Esse gestor ele vai pensar toda aquela complexidade, ele vai pensar como se encaixa em cada peça, ele vai ver onde coloca tudo, ele tem uma gestão, um pensamento, uma tarefa de planejar tudo aquilo ali, e o trabalhador vai lá e executa. Então, quando a gente fala de carga mental, a gente está falando desse trabalho de gestão mental, de uma articulação do que deve ser feito ou não. Sem querer hierarquizar as posições, o trabalhador chão de fábrica, ele é mais facilmente substituído. É mais fácil aprender a executar uma tarefa, coloca a peça assim, faz assado, do que ter essa visão panorâmica e de todas as nuances de cada processo de uma fábrica. E na vida pessoal da gente, nossa vida doméstica, a gente vai ter também questões que são de execução, fazer uma compra, trocar uma lâmpada, tudo isso é execução. É como o trabalhador chão de fábrica. Mas eu chegar, o exemplo até que eu dei em uma live anterior, eu pensar em um banheiro. Eu tenho, tem pasta de dente ou não tem? Tá na hora de trocar a escova de dente ou não tem? O rolo de papel higiênico tem ou não tem? Tem um aromatizante? Tá tudo ok? As toalhas estão limpas? Qual é a periodicidade que eu mudo de toalha? Isso aqui não faz quem executa normalmente. Às vezes coincide a mesma pessoa, mas a pessoa que executa, ela tem que pensar em tudo isso para executar. Então, muitas vezes em casal, às vezes um chega, sei lá, pegar exemplo
o marido, mas eu fiz as compras. Tá, mas quem fez a lista, quem viu que estava faltando, quem é que, sabe, quem pensou em tudo, infelizmente, muitas vezes ainda cai. A gente sabe que está mudando, mas muitas vezes ainda cai para a mãe, para a mulher, né? E o que a gente quer é realmente que exista essa compreensão geral de que não é sobre executar, mas que essa carga mental demanda tempo, organização e planejamento. Então, para esse público que me acompanha, principalmente, que são os gestores, isso é uma coisa ainda mais constante, ainda mais significativa para essas pessoas que fazem a gestão e com essa gestão as preocupações e naturalmente essa carga que você falou. Agora, tem algum momento que fica clara a necessidade de eu procurar alguém para poder me ajudar, um psicólogo, ou eu identificar que essa carga mental chegou num ponto em que eu já preciso fazer algum tipo de trabalho? Tem isso de alguma forma? Tem, vou pensar em dois processos diferentes. Um, que não necessariamente se dá mais pela carga mental. Vamos lá. Todo mundo pode ter estresse. Estresse é uma coisa. Estresse pode ser até motivador, quando ele é pontual. A pessoa vai para o pico de estresse e sai. Então, por exemplo, eu vou fazer uma prova, o gestor vai entregar um projeto, a gente está em uma mudança de carreira. O pico de estresse ele pode até me dar aquela adrenalina para fazer o que deve ser feito. O problema é que muitas pessoas elas têm um fator estressor e elas chegam nesse pico e elas resistem a esse pico. Elas ficam vivendo, elas não têm uma vida sustentável, elas sustentam o estresse. E aí ela vai para o esgotamento. Então, quando a pessoa ela migra para esse esgotamento, então vamos ver em uma questão de sofrimento, né, uma questão de mais de uma área da vida não está funcionando. Uma coisa, às vezes, tem uma pessoa chata lá no meu trabalho, eu estou meio assim com ela, uma coisa pessoal com uma pessoa. Mas, de repente, quando eu chego no meu trabalho, eu estou cansada, eu fico irritadiça com a minha família, minha alimentação muda, estou comendo de mais ou de menos, meu sono muda. Então, existem sinais quando eu tenho alteração fisiológica, quando mais de uma área da minha vida está comprometida, quando as minhas funções, as funções que eu exercia, elas não estão sendo exercidas com a mesma desenvoltura, a gente liga um alerta. Em carga mental, e aqui eu vou pensar em carga mental, a gente pode falar tanto desse mundo do trabalho, que é do teu universo, que é muito bom que as pessoas entendam isso, que às vezes tem ali um trabalhador que às vezes ele tem tantas coisas, às vezes chega às vezes um líder e fala, faz isso aqui, faz aqui. Mas aí o trabalhador, às vezes, para o líder é pouca coisa, mas às vezes para aquele trabalhador, no lugarzinho que ele ocupou hoje, pode ser o mundo. Ai, meu Deus, mas eu tenho que desmarcar fulano, falar com Beltrano, como é que eu me direciono? Então, às vezes, essa carga mental vai levar ao pico de estresse. Se o ambiente não for propício, ele vai resistir a esse pico de estresse e vai levar ao esgotamento, que aí é quando ele vai ter sintomatologia fisiológica, alteração nas áreas da vida, e aí é bom buscar ajuda para não nos encaminharmos para um burnout, para uma coisa pior, né? Então, assim, um dos grandes sinais é quando eu estou com dificuldades, ou quando eu estou com sofrimento, ou com os problemas em mais de uma área da minha vida. Então, isso é uma primeira preocupação. Primeiro ponto que isso pode gerar uma carga mental e trazer um problema mais sério para a minha saúde. Por aí, posso pensar assim? Pode. É como as coisas, a vida ela acontece toda ao mesmo tempo. Então, por exemplo, às vezes começa a respingar mais nas áreas da vida, mas às vezes os meus sintomas fisiológicos, eles vão falar mais alto primeiro. Então, acontece tudo mais ou menos ao mesmo tempo, mas teve alteração fisiológica, sono, alimentação, sudorese, palpitação, taquicardia, qualquer alteração fisiológica, desconforto gastrointestinal, começou a ter isso, não de uma maneira pontual, mas recorrente, liga o alerta. Começou a mudar um pouco a sua maneira de ser, e mais de uma esfera na vida, liga o alerta que aí passa por uma avaliação, né, para ver se é uma coisa pontual ou não. Ótimo. Tá. Chega uma pergunta aqui, mais ou menos assim, muito em cima de uma das fases, que é parte do sono. A pessoa diz assim, às vezes eu não durmo pensando em um problema. Como é que eu consigo desligar ou desacelerar quando eu chego em casa? Aparentemente as pessoas, quando chegam em casa, tentam desligar ou tentam, de certa forma, ficar um pouco mais tranquilas, né? Desaceleradas, mas não tem conseguido, porque aquela carga que ela recebeu durante o dia parece que sobrecarregou e ela não tem como desacelerar. Perfeito, vamos lá. Não sei se eu vou conseguir transmitir a analogia que eu estava pensando aqui, mas, por exemplo, uma criança, quando ela está em apuros e ela vai gritar socorro, para ela gritar socorro, ela não aprendeu o socorro na hora do perrengue.
ela aprendeu a falar antes e ela aprendeu a comunicar anteriormente, e na hora daquele perrengue ela só acionou o que ela já sabia. Então, se você para pensar, uma pessoa que diz, quando eu chego em casa eu não consigo desligar, ela está tendo a dificuldade de quê? De estar presente no momento presente. Porque se eu estou em casa, estou com meus filhos, estou com a minha família, o trabalho está ali. Às vezes está no quarto, né? Já que a gente está de home office, né? Mas já desliguei o computador. Mas eu não consigo sair daquela cena, ou seja, eu não aprendi a estar presente no momento presente. Então, existem várias maneiras da pessoa desenvolver essa habilidade, tanto exercício de mindfulness, né, de atenção plena, meditação, atividade física. As pessoas, elas menosprezam muito o poder que a atividade física pode fazer na nossa vida. Porque quando a gente está lá, por exemplo, na atividade física, imagina só, 1 hora por dia, a pessoa está lá pegando um peso ou fazendo uma bike, o que for, ela é obrigada a ficar ali, que ela está contando as repetições, ela está com a dor muscular, ela está prestando atenção na postura, ela está prestando atenção no movimento. Então, ela vai sendo treinada a ficar presente no momento presente. Então, se a pessoa nunca tem treino de estar aqui, como é que ela vai chegar? Não, agora eu desligo, vira a chave. Então, é um treino anterior à hora de chegar do trabalho. Tá, então, a sugestão é que tenha esse treino através dessas formas aí do mindfulness, ou mesmo o exercício de estar presente, que já não era tão fácil quando a gente estava presencial. Sim. Talvez agora tenha ficado um pouco mais complexo, porque nós estamos à distância. Sim. Nós estamos em reunião à distância, então estar presente numa reunião, estar ativamente presente numa reunião à distância, tem lá suas dificuldades, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até com algumas pessoas, como é muito difícil, né? Às vezes, esse treinamento estar presente, eu começo, tenta praticar uma escuta ativa. Às vezes com um companheiro, com a companheira, que às vezes a pessoa está falando aqui, a gente está em outro mundo, então só quer responder. Então escuta. Se eu paro para escutar, já é 1 minutinho a mais que eu tô ali, né? Aí, claro, assim, dependendo do caso, a pessoa vai ter que ter... Às vezes a pessoa está muito acelerada, então não consegue dormir, ela vai ter que aprender exercícios de respiração diafragmática, técnicas de relaxamento, aí vem todo um combo, mas que ela também só vai conseguir fazer a sua respiração, seu exercício de relaxamento, se ela se propõe realmente agora eu tô aqui, agora é o meu momento, né? Existem questões também, principalmente no home office, que podem ser muito benéficas, são ritos, né? Antes, ainda havia vamos pensar assim, antes da revolução tecnológica toda, saía do trabalho, saía. E cada vez essa fronteira do trabalho e da casa, ela está muito borrada, com esse home office ficou muito borrada. Então, eu saí do trabalho, mas eu estou aqui, meu celular está pipocando. Então, pequenas coisas, às vezes, se o seu trabalho permite, é bom que permita, desligar a notificação, estabelecer horário, né, para olhar, tentar realmente, terminei meu horário de trabalho aqui no home office, então, assim que eu termino meu ritual, como eu não tenho mais o trânsito, eu vou tomar meu banho. Assim que eu termino, eu vou calçar meu tênis para poder fazer uma atividade. Meu cérebro tem que entender que tem uma fronteira ali, que algo está terminando e algo está começando. Até a nossa arquitetura ela é feita dessa maneira. Você vê os tapetes, eles demarcam espaço. Aqui começa a sala, ali começa a cozinha. Tudo isso isso é importante para o nosso entendimento do mundo. Então, seria muito agradável que a gente fizesse também esses ritos de passagem, né? Estou muito feliz, porque você está dando aqui uma base teórica e com a sua propriedade, né? O seu conhecimento, de coisa que eu tenho falado muito, principalmente essa coisa da respiração. Tenho comentado muito que as pessoas saem de uma reunião para outra e nem respiram. Então você leva para a próxima reunião tudo que aconteceu na anterior. Então eu acho que isso é uma coisa importante, essa coisa da respiração. Não precisa buscar a meditação. Se você só organizar a sua respiração, e eu estava conversando, agora falando da presença, da escuta ativa, tem um cliente que chegou e disse, olha, as pessoas chegam para conversar, mas eu estou sempre muito ocupado. Eu disse, como é que você recebe a pessoa? Não, eu estou aqui no meu computador, ela fala ali, eu estou aqui. Então quer dizer que você atende a pessoa trabalhando no computador? Você acha que pode dar certo isso? Né? Eu acho que isso é até um pouco de até falta de educação, né? Pelo menos uma falta de educação. Então, essa história da escuta ativa, para mim, é essencial. Você precisa estar presente, e se possível e necessário, escutando bem as pessoas. Né? Isso é fundamental. Luiz, olha só, aproveitando aqui algo na sua fala, um exercício também sobre essa questão que envolve respiração e para a gente demarcar esses tempos, né, de um lado para o outro. Eu aprendi uma vez, eu fiz um curso de mindfulness com uma professora, ela era da Bélgica, se eu não me engano, Tamara
Depois eu posso até te passar o nome dela. Ela Ótimo. dá até módulo lá na PUC, né, em pós-graduação da PUC. E ela tem um exercício que ela chama pausa transicional. É uma coisa muito simples, em 3 tempos. Simplesmente eu respiro onde eu estou. Estou aqui no meu consultório. Onde é que eu estava, aliás? Primeiro, onde eu estava. Estava atendendo um caso pesado. Respira onde eu estou. Eu estou terminando o meu trabalho. Respira para onde eu vou. Eu vou jantar com meu esposo. Então, onde eu estava, onde eu estou, para onde vou. É uma coisa que dura 30 segundos e que você faz uma quebra ali em um exercício de respiração para você realmente, né, voltar para o seu eixo e começar Ótimo. uma nova, né, jornada ali no seu dia. Excelente. Já vou experimentar essa sua sugestão. Olha só, a gente não tem como não falar aqui da pandemia, né, desse mundo que a gente está vivendo com esse vírus ainda, né, a gente ainda tem que se cuidar, ainda tem que estar isolado, ainda tem que estar usando a máscara, usando o álcool em gel. Mas as pessoas estão retornando ao seu trabalho da forma que trabalhavam antes, outras sim, outras não. Mas essas pessoas aparentemente estão vindo com problemas, né? Problemas porque perderam algumas pessoas, problemas porque sofreram o isolamento, problemas porque se distanciaram do pai, do filho. Então, assim, o que você sugere para essas pessoas que estão retornando, né? E que estão sofrendo, alguns com saúde, pelo menos saúde mental, e principalmente para aquelas pessoas que fazem a gestão de pessoas, aquelas pessoas que vão estar preparadas para acolher essas pessoas. Como é que você vê tudo isso? Olha, já tem épocas assim na vida que, infelizmente, o mal-estar ele está posto, né? Porque quando a gente pensa nesse retorno, você vê só o tanto de problema que a gente vai ter. Algumas pessoas que retornam com extrema ansiedade, outras pessoas que retornam de luto, outras pessoas que retornam sem saber como acolhe aquela pessoa em dor. Então, o mal-estar, devido a tudo isso que a gente passou, ele está posto. Gosto muito de utilizar esse exemplo, aquela questão, o soldado sai da guerra, mas a guerra não sai dele por muito tempo, né? Ele, às vezes, ficam seus fantasmas. Então, essa questão do acolhimento, principalmente para os gestores, realmente primeiro passo é entender que o capital humano é o que há de mais precioso. E que cada um ali eu não sei qual é a dor daquela pessoa, porque uma pessoa que ela chega de luto, é uma maneira que eu vou lidar. Eu preciso de um tempo maior para aquela pessoa, né, se estabelecer. O tempo, ele é um fator que ajuda muito na questão do luto. E que bom, apesar de ser doloroso, mas ajuda. Mas se eu estou, de repente, com um colaborador, que a questão dele é mais de uma ansiedade, né, então eu vou realmente até entender os novos códigos para falar com aquela pessoa. Eu não vou chegar já abraçando, fulano, às vezes é uma coisa boba, assim, a pessoa pega, mas tem gente que está com pavor, então chega, sintam-se todos abraçados, vamos lá, a gente vai criar novos códigos de conduta, até mesmo no gestual, a depender de onde a pessoa trabalha, mas é muito de entender como as dores são individualizadas, procurar de alguma maneira saber naquele meu time qual é a dor de cada um. É a dor da ansiedade, então eu vou passar um ambiente de segurança. Às vezes o fato de, num ambiente de trabalho, a pessoa vê que tem álcool em gel, que a empresa se preocupa, né, que as coisas estão, assim, os objetos descartáveis, tudo isso pode ser extremamente benéfico para uma pessoa ansiosa se sentir segura. Para uma pessoa que está de luto, não ficar falando de mortes, né, que isso é um fator, é o famoso gatilho que fala, um fator desencadeante. Aquela pessoa sabe o que está acontecendo, então eu não preciso ficar o tempo todo relembrando, né? Olha como está ruim, olha como está ruim. Deixar. Então isso vai depender da dor do colaborador, né? A gente já pregava, a gente que trabalha com desenvolvimento de liderança, a gente já pregava a importância da preocupação com as pessoas, né? Isso é fundamental, até porque mesmo que você passe por uma transformação digital, que é agora uma palavra que está na moda, você faz isso com as pessoas, pelas pessoas e através das pessoas. Então, o que já era importante, agora ficou mais importante ainda. Porque eu tenho que ter um bom preparo para acolher essas pessoas da forma que você está colocando. E as empresas, tanto públicas quanto privadas, precisam estar atentas a isso, né? Porque às vezes você tem um grupo técnico que tem essa preocupação, mas a liderança maior da empresa, seja o empresário, seja o secretário do governo, às vezes não estão com essa preocupação. Então, isso precisa ser disseminado, isso precisa ser contaminado. A gente precisa contaminar as pessoas. Eu uso uma palavra forte que os bombeiros usam depois do incêndio, que é o rescaldo. Ele faz um rescaldo do incêndio. Nós agora vamos passar por um momento de um rescaldo.
as pessoas virão, como elas virão. Então a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas, né? Então eu tenho conversado bastante com as pessoas com quem eu lido, para que a gente esteja preparado para receber essas pessoas. E acho, Luiz Eduardo, assim, se couber na sua fala com seus liderados, uma coisa que eu acho muito importante de lembrar para gestores, para líderes, na verdade para todas as pessoas, mas vou falar mais especificamente para esse público, como a gente está muito na nossa pele, a gente não entende o impacto que a nossa presença pode causar no outro, sabe? Então, às vezes, é um bom dia vindo de um líder, é um tudo bem olhando no olho vindo de um líder, que pode sim gerar um processo motivacional muito maior. Hoje mesmo, eu estava relendo um livro, não tem nada a ver com o nosso papo, livro, mas é um livro que eu gosto muito, que é do Dostoiévski, que é O Gente Pobre. Em determinada cena, um funcionário que estava todo errado, chegava bêbado no trabalho, enfim, ele tem um ato de misericórdia da sua excelência. Ele fez uma bobagem no trabalho e depois que, né, o seu chefe fala com ele, chama de sua excelência, por isso que eu falei assim, e o chefe aperta a mão dele, né? E esse ato de apertar a mão dele é o ponto de virada do personagem, desse funcionário que está vendo bêbado ao trabalho. Ele fala, nossa, ele me tratou de igual para igual, ele não colocou hierarquia entre nós. Então, ir para o chefe também não ter sido nada. Chegar lá, né, e ter feito esse ato. Então, lembrar do impacto que a nossa, né, que a nossa vida causa no outro pode ser muito bom. Isso vale para todo mundo, né? Claro, a gente ter atenção, né? A gente ter atenção às pessoas, né? A gente se importar com as pessoas. Sempre fala assim, puxa, se você sabe que a pessoa, seu colega de trabalho, o seu colaborador, está com problema em casa, tenta conversar. Às vezes é uma conversa, às vezes é um aperto de mão, às vezes é alguém que faz uma transformação. Camila, chegou outra pergunta aqui, que volta um pouquinho para antes, mas está dentro ainda do nosso tema. Como aprender a reconhecer os próprios limites? Como é que eu aprendo a reconhecer esses limites que todos nós temos? Pois é, tem gente que só vai realmente entender o seu limite quando já passou dele, né? Ah, eu não sabia. Uma coisa que as pessoas esquecem ser humano é o bicho mais adaptativo do mundo. Se há 2 anos tivessem nos dito que a gente ficaria 1 ano trancado dentro de casa, todo mundo dizia, não aguento, não aguento. Aguentamos, né? E aguentaríamos muito mais. Se lá na época da Segunda Guerra tivessem dito sobre campos de concentração, não aguenta. Aguenta, porque ser humano é adaptativo. Então não é muito sobre saber qual é o meu limite, porque meu limite ele é elástico. Então ele só vai me avisar quando ele realmente estiver rompido, quando ele estiver esfacelado. Então é muito mais uma questão de eu notar que eu estou esticando os meus limites para além do saudável. Então, por exemplo, aguentamos virar uma noite fazendo trabalho? Aguentamos. Isso aí não vai me matar, não vai lhe matar, não vai matar ninguém. Agora, será que eu não estou tentando esticar meu limite para além de saudável, virando noite, por causa de trabalho, sabe? Não dá. Então, é muito mais de eu entender. E aí vem o autoconhecimento. Eu sei que é uma palavra que, às vezes, ela cai numa banalidade, mas ela é extremamente importante. Porque se eu me conheço, eu sei o que é uma vida sustentável e boa, eu sei como me sinto bem na minha pele. Quando eu vejo que eu estou... Não é chegar no limite, eu vejo que eu estou esticando, que eu estou querendo, volte a algumas casas, porque você não conhece o seu limite, porque ele é elástico. Você só vai saber quando ele romper, né? E aí a base de tudo é o autoconhecimento. Se você tem a capacidade de se conhecer, se você sabe as suas forças, as suas fraquezas, muito provavelmente você vai saber mais ou menos quando você está esticando muito a corda aí nesse caso, né? Perfeito. Camila, assim, então, a gente pode ser resolutivo, pode performar bem como profissional e ter qualidade de vida. Então, a gente está seguindo essa linha, né? Agora, quais seriam as suas orientações para que a gente conseguisse realmente equilibrar esses 2 componentes? Performance profissional e qualidade de vida. O que você sugeriria para quem quer realmente passar a ter essa agenda equilibrada? Vamos lá. Eu realmente não acredito em uma coisa sem a outra. Porque se a pessoa não tem lá uma vida de qualidade, em algum momento a performance dela vai ter um furo. Vai ter um furo no social, no interpessoal dela, vai ter um furo de atenção, ela está tão estressada que ela vai deixar passar alguma questão. E existem várias pontuações que a gente podia fazer nesse sentido. A primeira delas pode parecer boa, mas é a humildade. Humildade de entender que existe uma linha de crescimento, que é melhor eu ir gradativamente, que a gente chega lá.
Muitas pessoas, né, que chegaram no sucesso, elas olham para trás, às vezes elas se espantam, nossa, eu caminhei tudo isso, não teve aquela, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Não, eu vou fazendo, a vida vai se mexendo. Então, ter humildade para esperar e, ok, mas fulaninho dá tantos passos. Ok, eu não sou fulaninho, eu sou beltraninho, então eu vou performar mais aqui, mais contanto que eu contemple. É claro que em determinados momentos da vida, na entrega de um projeto, pega lá o adolescente, na época do vestibular, para cada pessoa, em um determinado ponto da vida, a gente vai ter um pico de estresse e realmente a qualidade de vida ela pode, e não tem problema, ficar comprometida pontualmente, aquilo que a gente voltou para o estresse. O que não dá é existir e resistir a esse ponto de estresse, né? Então, ter humildade, sair do perfeccionismo. Eu não sei de onde tiraram que ser perfeccionista é uma coisa boa. Ser perfeccionista é uma das piores coisas que uma pessoa pode ser. Então, a pessoa, às vezes, ela acha que para performar é ser perfeita. Não. Performar é ter a coragem de fazer ali o melhor que a gente consegue, né, sem grandes danos. Então, se você vai atrás só do 10 no trabalho, do 10 em alguma, sei lá, na sua faculdade, onde for, você certamente vai estar deixando outras áreas da sua vida, né, com a nota um pouco mais baixa. Então, sair do perfeccionista é, ok, o máximo que eu posso, sem comprometer minha qualidade de vida é 9. Ok, mas 9 é performar bem, porque eu não estou prejudicando, eu não estou me matando aqui em outras áreas, né? Então, humildade e abrir mão do perfeccionismo, eu acho que são grandes chaves para desenvolvimento sustentável. A gente não está falando de, sabe, de um projeto, a gente está falando de um tornar-se líder e não ganhar um projeto. Claro. Camila, você falando agora, eu estava lembrando, você acha interessante que a gente tenha um momento que eu chamo de pausa, né? E periodicamente, eu particularmente tenho minha parada à noite antes de dormir, eu faço minha oração, eu dou minhas respirações, eu tenho minha forma lá de dar minha pausa. Você acha isso uma coisa interessante, que a gente realmente tenha esse momento, não necessariamente de fazer reflexão sobre o dia, mas de parar e respirar um pouco? Não só interessante como necessário. Até se a gente pensa assim, vamos pensar na nossa estrutura social, quando chegam as leis trabalhistas, quando chega a lei trabalhista para o trabalhador descansar uma vez por semana, não é por pura benevolência das nossas leis. É porque aquele trabalhador, quando ele descansa um dia, ele consegue se recuperar e render mais nos outros dias. Quando a gente vai ver acidentes de trabalho, por exemplo, normalmente final do dia, meio-dia, 5 da tarde. Então, quando a gente não pausa, a gente é pausado. Então, por uma questão realmente, para não sermos pausados, é bom que a gente pause. Aí cada um vai saber realmente se, vou tentar se a pessoa consegue todo dia, às vezes a pausa não é uma pausa necessariamente, somente na meditação. Às vezes é uma pausa ativa, fazendo uma atividade, fazendo algo que goste, um jogo, qualquer coisa que a pessoa goste, mas que ela pause. Quando a gente faz um hobby, a gente normalmente está ali presente no momento presente. Quando você faz uma oração, independente da religião, normalmente você está ali no momento presente. A gente acaba voltando para aquele mesmo ponto inicial. São brechas para eu ficar presente no momento presente que vão me ensinar, na hora do incêndio, para, onde é que eu estou agora, como é que eu faço. Muito bom. Camila, como eu te falei, boa parte dos meus seguidores, das pessoas com quem eu trabalho, são profissionais da área pública, muita gente da área pública. E tem muitos gestores também, muitos executivos. A gente já está se encaminhando aqui para o final, porque eu tenho um limite que eu geralmente uso, que eu acho que numa conversa que eu fiz, numa pesquisa que eu fiz, que é um tempo bom para as pessoas estarem presentes e escutando ativamente a nossa conversa. Então, assim, o que você gostaria de falar agora para as pessoas que estão nos ouvindo, um público muito grande que esteve aqui com a gente não conversou ainda, e você acha que é importante passar para essas pessoas que estão agora nos escutando? Olha, são muitas coisas. Eu sempre fico, nossa, tanta coisa, do que eu vou pensar? Acho que se a gente fala diretamente nesse momento, pode ser que daqui a um mês seja outra coisa, mas nesse momento de retomada, né, a vida com trabalhadores em situações de vulnerabilidade emocional e tudo mais, né, eu acho que ter acolhimento nessa fase, não ter medo de demonstrar vulnerabilidade por ser um cargo de liderança, isso, muitos líderes às vezes ficam naquele impasse, porque são figuras de referência, mas são figuras inspiradoras. E a minha vulnerabilidade, ela pode ser inspiradora. Eu falar para alguém,
não, tá tudo bem, essa pandemia também não fiquei muito legal, sabe? Acolher a dor do outro se humanizando pode ser riquíssimo para todo mundo, né? Para permitir que o trabalhador, às vezes, que o colaborador busque mais ajuda, para permitir que o homem, né, já que a gente também falou dessa questão de gênero hoje, que ele se sinta mais à vontade, que é normal, normalizar o mal-estar, né? Então, se a gente entender, se todo mundo, né, que você trabalha conseguir entender que o capital humano é o nosso bem precioso, então daí vão advir muitas coisas boas, acolhimento, partilha de vulnerabilidade, para daí ter o desenvolvimento humano em conjunto, né? Tá. Então, o que a gente pode tirar, principalmente da nossa conversa, é a importância de realmente ter um equilíbrio, né? E como você falou, essas coisas não são dissociadas, elas são quase que únicas. A importância da gente ter escuta ativa, presença ativa, isso também para mim é fundamental. Ter um momento de pausar, eu acho que isso previne algumas coisas que poderão vir na frente, porque nesse momento você relaxa, você vem para você está ali com você, então previne muita coisa também. Eu queria passar para você se despedir das pessoas e, mais uma vez, te agradecer pela tua presença aqui. E é isso, Leonardo, agradeço muito o convite, agradeço a presença de todo mundo, eu sempre acho bacana, fico aqui olhando os comentários, acho muito rica essa troca, né? Espero que a nossa conversa chegue a alguém e faça sentido para alguém que precise e que você continue com o seu trabalho, que isso é um trabalho de disseminar o bem, né? Se a gente fica melhor no nosso ambiente de trabalho, a nossa vida também vai ficando melhor. Eu queria muito que todo mundo tivesse a oportunidade de ficar bem na própria pele no ambiente de trabalho, porque é muito precioso, né? Já que essas esferas da vida estão tão conectadas. Então, bom, pessoal, muito obrigada, Luiz Eduardo, muito obrigada a todo mundo que está aqui participando e até uma próxima, né? Camila, eu queria agradecer. A gente não se conhecia, eu e a Camila, foi por sugestão de uma pessoa que nos conhecia, e a Camila foi super receptiva. Tá? Eu sei que a agenda dela é lotadíssima, a gente conseguiu encontrar, ela se propôs a estar aqui com a gente. Eu agradeço demais, principalmente pela confiança de estar aqui comigo nesse momento. E te agradeço pela forma leve que você passou o seu conhecimento, pela forma que às vezes a gente vai conversar, as pessoas trazem muita coisa muito técnica, que a gente tem dificuldade de entender, a gente que não é da área específica daquela pessoa. Você trouxe de uma forma leve, eu aprendi demais, né? Vou passar muita coisa para os meus clientes e agora com muito mais segurança, até porque você nos passou muita coisa que eu já fazia, mas talvez não tivesse tanta segurança como eu vou ter daqui para frente. Muito obrigado, um abraço para você. Deixa eu só dar uma palavra, você falar uma coisa, eu quero lhe claro. também. Quem sabe pode ser uma dica para todo mundo. Realmente a gente não se conhecia, e como tudo é uma questão de interação. O Luiz Eduardo, quando ele propôs a live, ele é tão organizado, chega com briefing, chega com tudo organizado, esteticamente bom, tudo alinhado. Isso passa uma segurança. Pronto. Isso, quando a gente fala, como é que às vezes uma pessoa pode deixar outra vontade? Passando segurança, às vezes numa organização, é um lugar que, pronto, sem nem conhecer, eu vou tranquila. Porque eu vejo que a pessoa se prepara, tem esmero, né? E eu espero muito que seus clientes tenham... É visível para mim, que está de longe que não conhecer, é visível o esmero do seu trabalho e que muitas pessoas possam usufruir. Então, vamos lá. Beijo. Coisa boa. Um beijo. Pessoal, um abraço grande. Muito obrigado mais uma vez a Camila. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente essa noite. Um abraço. Felicidade. Muita paz.